Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Folino, Head da área de Wealth Planning aqui do Private da XP, e nós estamos começando aqui mais um Wealth Planning Connection. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Andréa Nogueira, sócia fundadora da Nogueira Pires Advogados, para conversar um pouco sobre offshore, investimentos offshore. A gente vai falar um pouquinho das estruturas, das mudanças que ocorreram aí no final do ano passado. E quem está aqui comigo hoje para conversar com a doutora Andréa, o Nuno Stoyer e o Gabriel Campoy da nossa equipe, para a gente fazer um grande bate-papo aqui, para entender agora do ponto de vista mais prático o que a gente pode esperar nesses próximos meses. A gente teve aqui a aprovação da Lei 14.754 no final do ano passado, que trouxe mudanças importantes relacionadas à tributação das estruturas offshore. Ali, no mês de dezembro, a gente realmente teve um entendimento melhor do que ia acontecer, a gente preparou um pouco as estruturas, mas as coisas caíram um pouco numa tranquilidade, vamos dizer assim, porque ainda falta uma certa regulamentação da Receita para poder entender como é que as pessoas contribuintes vão poder fazer todas as adesões que estão ali colocadas na lei. E pelo próprio texto da lei, isso deve acontecer até maio deste ano. Então, a gente está justamente num período de entender, esperando um pouco o que a Receita pode trazer. Então, André, eu queria primeiro agradecer você estar aqui com a gente, participando aqui dessa nossa conversa. Grande parceira, amiga de velha data, a gente estava até conversando isso aqui um pouquinho antes, e entender o que vocês estão olhando ali no escritório, com os clientes, o que vocês estão conversando, o que o cliente precisa começar a prestar atenção e o que pode vir aí de interessante nesses próximos meses em relação a esse assunto. Obrigado mais uma vez por você. Obrigada a vocês pelo convite, sempre um prazer estar aqui. E o ano passado foi realmente um ano muito corrido, né? Acho que tiveram várias mudanças sucessivas, a gente ficou até o final do ano com uma novidade por dia. E eu queria daí dividir a conversa com vocês assim, do que a gente tem de urgente, né? Do que a gente precisa resolver. Os clientes estão com muitas questões. O que eu preciso resolver agora, né? Onde é que eu preciso me atentar agora? Quais são os próximos passos? Né? O que a gente tem na mesa de cenário e o que eu preciso me preparar em relação à minha estrutura? Eu preciso, né? Eu preciso encerrar minha estrutura? Eu posso encerrar agora? Eu já tomei as decisões que eu vou tomar. O que eu posso fazer nesse período agora até maio e aí até o final do ano? Como se preparar para o primeiro recolhimento, que é na prática só no ano que vem, tá? Então, o que eu tenho conversado muito é o seguinte, quer dizer, o que a gente precisa fazer agora? Né? A gente precisa finalizar os balanços. Primeira coisa, preciso ter um balanço de data de entrada, né? Um primeiro balanço que data de partida, que é o balanço de 31 de dezembro de 2023. É esse balanço que a gente vai usar para simular se vai aderir ou não à atualização aos 8%. É esse balanço que a gente vai avaliar questões de contabilização, mensuração de ativo financeiro, né? Quer dizer, eu chamo assim, é o balanço de partida, que também vai ser o balanço de partida para uma apuração de resultado para 2024 e tributação desses lucros no ano que vem, tá? Então, a primeira coisa é isso. Vamos finalizar os balanços de 23 e olhar para a questão dos ativos, ter certeza que está tudo contabilizado e a forma de contabilização, né? Tem uma discussão enorme, né, se a gente, né, a respeito da mensuração dos ativos financeiros, e eu acho que essa primeira conversa que tem que ser, debatida com o contador e com os clientes. Passado isso, assim, o que eu acho que tem na mesa aqui? Nós temos uma primeira opção a ser adotada em maio. Dado que as offshores serão tributadas a partir do resultado, a partir do lucro apurado a partir do dia 1º de janeiro de 24, né? Então, o primeiro recolhimento desse lucro vai ser só em maio do ano que vem. O que exatamente as pessoas falam? Tudo bem, então, se o lucro só vai ser tributado a partir do ano que vem, o que eu preciso fazer agora? Tá? Agora são duas opções que o fisco te dá, tá? Então, primeira coisa, em relação ao passado, né? O que vai acontecer com o lucro acumulado? Então, primeiro, né, levantou o balanço, vamos olhar para esse lucro acumulado. O que vai acontecer com esse lucro? Esse lucro não vai ser tributado, por enquanto, somente na distribuição. Então, o fisco, de fato, o legislador, preservou esse lucro acumulado e não porque ele quis ou porque ele foi bonzinho, mas ele respeitou a posição do Supremo em relação a esse assunto e preservou esse lucro acumulado. Então, vamos deixar esse lucro acumulado para trás, tá? É claro que o fisco falou o seguinte, falou, esse lucro, não só esse lucro acumulado, como essa variação cambial no que diz respeito ao principal, eu só vou tributar o dia que você sacar. Então, fica na mesa um diferimento garantido para esse passado, o que eu acho um espetáculo, tá? E é a primeira razão pela qual eu acho que as pessoas têm que avaliar muito bem essa adesão aos 8%. Então, veja o que elas têm. Então, primeiro, eu tenho um lucro que vai ser tributado somente quando for distribuído e uma variação cambial do principal igual. É lógico que o fisco, então, falou o seguinte, né? O legislador falou, olha, esse lucro vai permanecer tributado de acordo com as mesmas regras. Mas, se você quiser,
eu vou te deixar você atualizar este custo no teu imposto de renda pagando 8%. E aí a primeira pergunta que se coloca é, então, é super vantajoso, né? Porque o 8% agora ou 15% no futuro, eu não acho tão vantajoso assim. Né? Então, eu acho que as pessoas, o que elas precisam olhar é o seguinte, olhe para os seus investimentos e olhe para a tua posição offshore, pense o que você, primeiro assim, o que você quer desses seus investimentos, da sua empresa. Quer dizer, você vai acessar esses recursos nos próximos 5, 6, 7 anos? Puxa, André, eu não acessei nos últimos 20, mas também porque se eu acessasse, eu teria incidência do imposto de renda. Então, talvez eu queira acessar. Então, essa é a primeira pergunta que se faz, né? Quando você vai optar ou não pelos 8% na atualização. Né? Vou acessar? Não vou acessar? Esse é um investimento de longo prazo, esse é um investimento de curto prazo. Então, eu acho que a primeira questão que se coloca, eu falo, outra questão, qual é o tamanho do lucro acumulado? Se o lucro acumulado é enorme, talvez valha a pena acessar, uma vez que esse lucro passa a ser isento de variação cambial. Por isso que eu falo que o primeiro passo é fechem o balanço. Vamos olhar em cima dos números, ver o que né? E aí, caso a caso, o que faz sentido para cada família. Uma segunda hipótese em que o 8% pode ser vantajoso é nos casos em que eu tenho variação cambial isenta, né? Hipóteses em que os recursos foram auferidos com rendimentos, ganhos originalmente em moeda estrangeira. Então, de novo, a minha opinião que está refletida na perguntas e respostas, não é a repatriação que carimba recurso em moeda estrangeira, é a origem de fato. Está lá na Instrução Normativa 118, quer dizer, de onde vêm os recursos que você aportou na sua offshore? E se você não sabe como comprovar ou não tem como comprovar, minha opinião, presume-se em reais. Tá? Então, quem tem como comprovar que o recurso foi originalmente oferido em moeda estrangeira e, portanto, tem isenção de variação cambial, esse é outro caso que vale a pena ponderar a atualização dos 8, né? Tem aí uma última oportunidade de ter uma variação cambial isenta. Né? E eu acho que tem terceiros... E aí tem uma terceira hipótese acho que de uma turma que não quer mais investir no exterior, ou que tem pouco, ou que a offshore não faz mais sentido pelo custo, né? Então, essa turma que quer se reestruturar, que quer eventualmente juntar, né, estruturas que tem várias estruturas. Então, para essa turma também deve fazer sentido uma análise de opção pelos 8% da atualização e pagamento dos 8% de imposto. Tirando isso, ninguém me convence que antecipar imposto é um bom negócio. Ninguém. Então, eu brinco, né? Eu venho de auditoria, Folino, você me conhece, minha origem. Então, eu não consigo, ninguém consegue me convencer que essa é um bom negócio, uma antecipação. A não ser que realmente vá se fazer uso do dinheiro, é origem de moeda estrangeira, eu tenho um lucro acumulado muito grande, então vou me valer de uma isenção de variação cambial, ou algo que se fala muito, que também eu acho que de difícil avaliação. Mas esse imposto de 15 vai aumentar para 20, 25, 30. Não dá para... Então, minha bola de cristal não está funcionando hoje, então eu não sei. Né? Exato, então assim, não sei. Então, né, óbvio que se existe essa perspectiva, se a pessoa acredita nesse cenário, realmente o 8% pode fazer sentido. Como eu não consigo pensar dessa forma, a minha resposta é sempre pela negativa. Para mim, a regra é não atualiza. Ou, né, essa é a regra. Vamos pensar nas exceções se faz sentido, e eu acho que é muito exercício caso a caso. Então, primeira coisa, vamos decidir se vai optar pelos 8 ou não. Tirei isso da frente, qual que é a segunda decisão que a pessoa precisa adotar agora também, em maio? É o tratamento tributário que ela vai querer atribuir à empresa dela. Então, o fisco também deu, né, a lei deu 2 opções para os contribuintes. Ela deu a opção dos contribuintes tratarem os lucros das offshores e tributarem os lucros das offshores conforme apurados em balanço, que é a sistemática que o mercado apelidou de opaca ou consolidada, né, que é com base no balanço. Então, apura-se o resultado, né, receita, menos despesa, lucro, considerando inclusive marcação ao mercado, apura-se o lucro dessa forma, e o lucro anualmente é tributado, esse lucro apurado em balanço é anualmente tributado, a partir de maio do ano que vem, ou o fisco deu a opção de que os contribuintes considerem a offshore transparente. Então, é como se a offshore não existisse, né? E eu vou declarar os ativos que essa offshore tem. Quer dizer, ativo por ativo, conforme os ativos que a offshore tem, proporcionalmente ao quanto esses ativos representam no ativo da sociedade.
Então, é basicamente zerar a linha do imposto de renda da offshore e abrir N linhas conforme os ativos que ela tem, proporcionalmente ao custo do IR. Então, prestem bem atenção, fala. Não é o valor de mercado desses ativos, é o custo do imposto de renda que vai ser segregado em relação aos ativos que a offshore tem e listados um a um. Óbvio, se você não fizer a opção pelos 8%, né, nós estamos falando do custo do IR dividido entre os ativos. E aí, o IR lá de trás, o histórico. O histórico que está declarado. E aí, a primeira ponderação que eu falo, é super legal a transparência, esquece, eu não quero tributar a marcação ao mercado, eu vou optar pela transparência. Então, eu falo para as pessoas o seguinte, ó, 2 grandes preocupações. Primeiro, olha para trás, você está renunciando ao diferimento do estoque. Então, é isso que você quer? Quer dizer, eu acho que o diferimento desse estoque, para mim, tem um grande valor. Então, entenda bem o que você está fazendo aqui. A hora que você declara opta pela transparência, você está pegando o seu custo, segregando o seu custo entre os ativos e quando for feita a venda desses ativos, você vai tributar todo o resultado acumulado. É isso? Apuração em reais? É isso porque eu tenho ativos de longuíssimo prazo que eu nunca vou vender. Tá combinado. Okay. Mas entenda o que você está escolhendo aqui. Eu falo, né? É uma opção. E, então, a transparência tem esse viés. E tem um segundo viés, que eu acho que também me preocupa bastante, que é o viés da apuração em reais eterna. Né? Você escolheu aqui, não existe, gente, a partir de agora, 24, não existe mais origem real, moeda estrangeira, toda apuração é feita em reais. Ou seja, o que está acontecendo aqui, assim, uma vez que eu opto pela transparência, eu estou fazendo uma opção por uma apuração em reais eterna. E um risco de uma maxi arrebenta uma carteira de qualquer um. Uhum. Né? Quer dizer, tem ideia dos riscos que estão na mesa. Então, por um lado, você tem a sistemática opaca ou consolidada, em que a marcação ao mercado vai ser tributada, tá? E, por outro lado, você tem a transparência, que te impõe uma apuração em reais eternamente e um risco de uma maxi. São essas escolhas que estão na mesa para maio. Então, o que a pessoa precisa decidir? 8, quero optar, não quero optar. Segunda opção, consolidado ou transparente. Optou pela transparente, precisa abrir os ativos no imposto de renda, né? Baixa o ativo offshore e abre os ativos que o offshore tem. Quem não vai optar pelos 8% e vai optar pela opaca, tem que fazer nada, na minha opinião. Nada. Continua igual. Vai repetir o valor. Uhum. Você entendeu? Ainda não sei, Folino, eu tô ansiosa para ver, Iene, se eu vou ter que segregar o custo das subsidiárias no IR. Uhum. Se a gente vai ter que fazer isso na linha na declaração de bens e Aquele direitos. conceito de entidade controlada indireta. Exatamente. Ou se vai ter um anexo, sabe, Gabriel? Não sei. Eu estou bem curiosa para saber disso, porque como o Perguntas e Respostas foi bem amplo, eu acho que até bem benéfico, deixando muito claro que a opção de opaca e transparente é entidade por entidade, que eu posso fazer atualização entidade por entidade, quer dizer, que as nossas estruturas, eu brinco, as estruturas que a gente enxerga como verticais agora são, na verdade, horizontais, né, absolutamente isoladas em termos de apuração de imposto de renda. Eu estou curiosa para saber se eu já vou ter que segregar esse custo, digamos assim, das controladas e subsidiárias já na declaração de bens, se a gente vai ter que explodir isso, ou se isso vai ser um anexo, alguma coisa nesse sentido. Se a Iene não determinar essa, entre aspas, explosão, ou nos casos que as pessoas têm, que na maior parte dos casos que é uma offshore única, gente, a opção pela não atualização e pelo regime opaco implica não fazer nada. Isso. Agora em maio. Isso. Tá? E se preparar para pagar o imposto de renda em maio do ano que vem. E você sabe que tem uma coisa em relação à opção dos 8 também, que eu acho que ainda fortalece mais a não adesão, a não opção por atualizar, é que as pessoas precisam entender que a partir deste ano elas vão ter um dinheiro já tributado todo ano, que elas podem usar a hora que elas quiserem, do jeito que elas quiserem. Então, se eu tenho a intenção de ir usando, mas não quero usar um volume gigante, assim, tirar o dinheiro para pagar o cartão de crédito, esse tipo de coisa, tá ali, o dinheiro tá lá. Você sabe que para quem tem mais idade igual nós, não igual os meninos, mas igual nós, eu costumo dar o exemplo seguinte, olha para 94, 95 e lucros apurados a partir de 96. Né? O que a gente tinha quando os lucros passaram a 696?
Todo mundo pegou nos balanços, deixou lá o lucro 94, 95 acumulado, ninguém distribui nada, aliás, está no balanço até hoje. E só distribuir o lucro a partir de 96, que era um lucro isento. Exatamente o que vai acontecer. Quer dizer, considerando, eu acho que a gente pulou esse ponto. Para quem estiver na sistemática consolidada, o que vai acontecer com os lucros apurados a partir de 24? Esses lucros vão ser tributados, né? A gente vai pagar o primeiro DARF lá em maio de 25. E ele vai ser destacado no imposto de renda como não vai aumentar o custo offshore, né? Ele vai ser destacado no imposto de renda como um crédito perante offshore. Um crédito dos dividendos apurados em 24, 25, 26, 27. E quando a pessoa quiser distribuir, né? Quando o contribuinte quiser distribuir esses lucros, né? Ele vai poder distribuir esses lucros apurados a partir de 2024, isento de imposto de renda, inclusive sobre a variação cambial. Qualquer câmbio, né? Exato, passa a ser a única hipótese de isenção de variação cambial agora, a partir de janeiro, tirando conta corrente sem remuneração. Então, a partir de janeiro, nós temos duas hipóteses de isenção de variação cambial. Conta corrente sem remuneração e lucros apurados nas entidades opacas ou consolidadas a partir de 24. Então, eu falo exatamente a mesma coisa. Ora, assim, eu gostaria de acessar. Você vai conseguir acessar. Né? Se der lucro, ó, sim, claro. Você vai conseguir acessar, né? Os lucros a partir de 24. E daqui lá em 29, 30, quando você quiser fazer uma distribuição, você vai fazer uma opção. Então, eu quero X mil do lucro de 24, de 25, de 26, exatamente como a gente fazia dos lucros de 96 em diante. Então, eu acho que vai ter, né? É óbvio que vai ter que ter um controle no balanço, que acho que muitos contribuintes já fazem, né? Que o balanço consta lá os lucros ano a ano. Esse controle é mais importante do que nunca, né? Ter esse controle. E, óbvio, também a questão da societária. Então, a hora que fizer, né, a hora que fazer uma ata lá em 2025, 2026, você tem que indicar o que você está distribuindo. Perfeito. É o estoque ou é o corrente? Exatamente, né? E não vai valer a pena, né, Gabriel, assim, na prática. Por isso que eu falo assim, eu gosto dessa ideia da não atualização, porque você tem um diferimento eterno na prática, que o que você conseguiu, se você não sacar, né? Isolando a variação cambial, né? Isolando a variação cambial, isolando lucros acumulados, né? E um diferimento que vai, assim, e não necessariamente impeditivo de você usar os recursos offshore, porque você vai ter o lucro apurado a partir de 24. Sim. Então, eu costumo dizer assim, que eu sou bastante reticente em relação à opção dos 8%. Eu acho que ela é um regime de exceção, não de regra, né? Então, são algumas exceções que valem a pena, mas regra geral não vale. E mesmo para quem vale, assim, o fisco também deu uma opção, porque tem mais de uma companhia, é uma coisa que eu, por exemplo, não acreditava até sair a perguntas e respostas. Eu estava muito receosa se você poderia fazer uma atualização na escada, né? Se você poderia ter, se eu tenho 3, 4 companhias, você poderia pegar uma e atualizar uma única. E perguntas e respostas deixam que pode. Eu não estava muito otimista com isso, mas assim, deixou muito claro que pode. Então, quem tem mais de uma sociedade ainda pode fazer uma escolha, pode optar parcialmente. Quem tem uma sociedade, quem tem uma empresa só, não, gente. Quem tem uma empresa só é tudo ou nada. A não ser que vá para um modelo de transparência, né? Aí eu acho que você tem aquela opção, né? Exatamente. Mas até puxando o gancho aqui, André, a gente quando viu aquele projeto de lei que trouxe a ideia da transparência, né? Foi uma novidade. Pareceu que naquele momento era uma solução, né? Para quem não queria tributar ano a ano, bom, tá aqui a solução para continuar o diferimento fiscal eternamente. E aí depois estudando, conversando, avaliando, fazendo um pouco de conta, eu não sei, mas tá me parecendo que vai ser a exceção também, assim, pelo que a gente tem conversado. Transparência, regra geral, quase um desastre. Porque eu acho que esse risco, essa apuração em reais, acho ela perigosíssima, Gabriel. Sem você fazer uma opção para um regime, uma regra que é irrevogável, irretratável, com apuração eterna em reais. Se acontece aqui o que aconteceu na Argentina, as pessoas não têm dinheiro para pagar, você entendeu? Você imagina, se o dólar vai para 10, 20, 30, né? Você imagina você tem a venda de um papel. Né? Isso que é importante, você não necessariamente controla quando você vai realizar esse... Não, pois é. Você tem uma Se ideia, seja uma né? carteira de fundos ali, alguma coisa nesse sentido que eu escolho o momento do resgate, eu tenho um título que venceu, porque aquilo explodiu na minha cabeça. Exatamente. Então, eu tenho muita preocupação. O que todo mundo chega à conclusão aí, e eu adoro essa ideia assim, peraí, André, tudo bem, eu entendi, realmente, eu acho que consolidado faz mais sentido. Poxa, mas eu tenho alguns papéis
que eu gostaria de estar na transparência? Todo mundo chega à conclusão, depois disso, que talvez você quisesse estar com um pé em cada canoa. Mas para isso, você vai ter que ter 2 entidades. Né? Então, direta e a indireta. Exatamente. Eu acho que isso é uma questão, assim, essa coisa do tudo ou nada não é tão realista nas offshores. Eu acho que a transparência deu essa oportunidade, sabe, Gabriel, de você segregar os seus ativos em caixinhas diferentes e entender que para alguns o regime da transparência tem um zero coupon de X anos, de 10, 15 anos. Pô, talvez a transparência faça sentido. Ou private equity. Ou um private equity, ou um VC, uma estrutura de VC. Então, eu fico pensando assim, que algo que a gente fez para alguns casos foi exatamente isso. Peraí, eu tenho aqui um fundo de longuíssimo prazo, não vou resgatar, então deixa eu segregar ele numa entidade separada e essa aqui vai ser transparente. Ações, eventualmente, que tenha negociação, mas detidas por alguém que tem controle, né? Uma posição de executivo que não pretende negociar o papel, né? Sim. Mas vai ter a flutuação. Vai ter. O risco é sempre o cambial. O que me aflige na questão da transparência é o risco cambial que vai ficar na mesa. Ou seja, você comprou uma apuração em reais. E outra coisa, para mim, a transparência só faz sentido se você está disposto a atualizar. Porque senão você está renunciando 2 coisas. Está renunciando, né? Você está optando por uma apuração em reais, que é um perigo, e você está renunciando ao estoque, ao diferimento do estoque. Sim. Então, isso também tem que estar na mesa. Eu acho assim, a pessoa entender que ela está, o momento que ela opta pela transparência, tem que ser longo prazo para valer, porque eu acho que essa renúncia do estoque tem muito valor, né? Esse diferimento do estoque tem muito valor. Sem dúvida. Então, é isso que a gente tem ponderado caso a caso. E no final do dia acaba chegando à conclusão também, gente. Eu brinco, outro dia eu falei, se alguém me vendar e falar qual que é a melhor opção, né? Eu falo, não pagar os 8 e opaco, né? Aquela coisa, a regra é isso, né? Eu acho que essa é a regra para quem quiser. Eu odeio falar desse jeito, mas quem quiser uma opção fácil, mas eu acho que a regra para 80% dos casos vai ser. O regime geral é esse, vamos dizer assim, né? Eu acho, tendo maturado bastante sobre esse assunto e visto N casos diferentes, eu acho que essa vai ser a regra geral. Então, aqui uma curiosidade. E as estruturas imobiliárias, né? Que a gente tinha aquele clássico, não só por questões brasileiras, mas olhando agora para o Brasil, que era a PIC, uma LLC e um imóvel nos Estados Unidos. Como você tem olhado para esse tipo de estrutura? Essa é uma dúvida bastante comum aqui dos nossos clientes, porque eu deixo de poder me apropriar das despesas que eu incorri. Dá vontade de explodir as LLCs e jogar todos os imóveis para as respectivas BVIs e controladas, mas eu tenho dúvida se você vai poder abater essas despesas. Esse é meu sonho de consumo. É jogar os imóveis, abatar as LLCs, né, liquidar as LLCs e deixar que os imóveis fiquem direto. E algumas pessoas têm essas estruturas direto, os imóveis nas BVIs e nas barra-meias. Mas eu tenho dúvida se eu vou poder me apropriar de uma despesa de um imóvel de uso pessoal numa companhia de ativo financeiro. Se for alugado, aí... acho que a dúvida é essa, né? A gente discute muito isso na estrutura de holding no Brasil também, né? Você coloca ali um imóvel de uso da família e será que aquilo é, de fato, uma despesa operacional ou deveria ser tratado como uma Exato. Eu tendo a adorar a estrutura do imóvel dentro de uma companhia, tudo na mesma companhia, porque eu acho que a LLC é o seguinte, apuração isolada. Você não vai poder subir os resultados e subir os prejuízos. Eu acho que isso é um pouco... Está bem claro. Eu também não acho... Tem muita gente, não, é óbvio que a LLC tem que ser transparente. Eu não acho nada óbvio. Por que é óbvio? Não, outro dia eu vi, é óbvio. Eu falei, não é nada óbvio. Para mim é o contrário. É consolidado, é opaco, porque no final das contas, lembrando que quando eu vender esse imóvel, vai ter imposto nos Estados Unidos, gente. E aí você precisa do prejuízo acumulado ali para compensar. Exatamente o que eu acho. Então, todo mundo fala, a estrutura de imóvel é óbvio que é no transparente. Não. Para mim é no opaco. Tá? As 2 estruturas são no opaco, nesse caso. E, eu vou atualizar a estrutura do imóvel. Não, porque eu vou ter imposto no dia que vender. Você entendeu? Então, se você atualizar, você vai jogar fora o imposto pago. Não, e eu não sou obrigado a marcar mercado o meu imóvel também, né? Ele vai ficar a custo no meu balanço. Então, por que eu vou fazer transparente esse negócio? Pois é. Não, e nem fazer, e nem optar pelos 8. Porque você vai subir a tua base aqui, e o dia que você pagar imposto nos Estados Unidos, você vai fazer o quê? Você joga fora. Joga fora. Né? Então, mas eu tenho esse receio, Gabriel, de ir para uma medida dessas de jogar todos os imóveis, que foi a minha primeira leitura. Explode todas as LLCs, joga os imóveis, sobe os imóveis. Vamos discutir questões de FIRPTA e etc. nos Estados Unidos, de imposto nos Estados Unidos, mas sobe para o offshore para tentar compensar com ganho financeiro. E aí a questão que se coloca no minuto seguinte é, vou poder? Esse é um ponto.
Você entendeu? Se o imóvel for de uso pessoal, aí, acho que você colocou, mas se o imóvel for alugado, aí eu posso. Você entendeu? Mas aí eu vou ter receita, porque eu tô recebendo aluguel. Claro, Tem que fazer a conta. Claro, mas Celino. Quanto eu Mas pago se para usar o meu imóvel? Né? Também tem isso. Exato, mas você pode. Claro. Se você está gerando, né? Ou o raciocínio do fisco, não, eu não quero receita, eu não quero despesa, não. Se a receita é tributável, a despesa é dedutível. É isso aí. E sem querer fazer também o advogado diabo aqui, mas a gente já viu esse tipo de atuação no Brasil, né? De benefício indireto. Então, e é uma alíquota pesadíssima de 35 graçapado. 35, depois é. Então, mas eu acho que é essa discussão que eu acho que se coloca aqui. Eu acho que a gente vai olhar para os balanços das empresas offshore como a gente olha para os balanços das empresas no Brasil. Vai olhar para as despesas da nossa empresa offshore, né? E aí eu queria aproveitar e de falar um pouco dessa questão das despesas da empresa offshore. Mas né? A gente vai olhar do mesmo jeito que a gente olha as despesas das empresas no Brasil. E aí você vem volta a discussão. Então tá moleza, André, não pagar o imposto no meu offshore, eu vou jogar todos os meus gastos, né? A gente pessoais, de viagem, tudo de viagem. Ela fala, não pode jogar. Gente, é tudo indedutível. E aí eu brinco assim, eu tenho a mesma conversa com todas as pessoas. Ela fala, não, mas eu posso falar que eu fui para Nova York, conversar com o meu banqueiro. Eu posso conversar que eu fui viajar para fazer negócios para meu offshore. E aí eu costumo falar o seguinte, eu falei, então vamos fazer uma brincadeira? Deixa eu te falar que se eu fosse a Receita, e eu não estou inventando, sabe? A gente não estou inventando, eu estou falando como é que a Receita se comporta. Aí fala, mas isso aqui é uma viagem que eu fiz para fazer negócios da minha empresa. E prospectar, e etc. Aí o fisco fala assim, gente, isso aqui não é invenção, tá? Isso aqui é fiscalização de fato, real. Ah, interessante a sua offshore, tá lá, é uma empresa muito importante lá em BVI, ela tem sede própria ou alugada? Mas não, veja só. Aí já se gavetinha. Tem uma sede lá, a gente registra, entendi. Então ela também é super importante, ela deve ter funcionários. Não, veja só, não tem funcionários. Mas então, ela tem conta de água, luz, telefone? Não, veja bem, tá aqui minha diretoria contratada. Veja só, gente. O que eu fiz? Eu fiz isso aqui não é uma empresa de papel, né? O fisco mas isso aqui é uma empresa de papel. Isso aqui não é nada, então não venha me justificar que você está fazendo viagens de negócio para a sua empresa. Então, esta é a realidade, gente. Não, essa conversa de que as despesas pessoais cabem num balanço de uma offshore e são dedutíveis, não voa. Pode voar como argumento interno, né, como tentativa, mas, assim, na prática, numa fiscalização, cai. E eu acho que a perguntas e respostas vem lá e consolida e fala o seguinte, pessoal, não vou suportar despesas pessoais na offshore. O que você vai poder deduzir é como se tivesse uma empresa normal. Gente, despesas operacionais, usuais, normais e necessárias para a manutenção da sua empresa. Então, você vai poder abater os custos do agente de registro, contabilidade, custos bancários, advogado. Então, é a despesa usual, normal e necessária à manutenção da tua companhia. Perfeito. Queria voltar no primeiro ponto que você levantou aqui, André, a importância dos balanços, né? A gente reforça muito isso há bastante tempo, mas ainda aparecem situações em que muitas vezes os balanços são negligenciados. Está me parecendo que a gente está vivendo uma mudança nesse aspecto também. Assim, eu sinto pelos clientes, principalmente, uma preocupação muito grande, principalmente pelo princípio contábil que vai ser utilizado, né? A gente viu perguntas e respostas ali, colocando a necessidade de elaboração de balanços com base em regras brasileiras até, de contabilidade, adotando também padrões internacionais, mas tem lá uma pergunta que acho que estava todo mundo muito ansioso para ver, que é a questão da marcação a mercado dos ativos financeiros, principalmente. E a Receita deixou muito claro, né? A regra geral é a marcação a mercado. Né? Sempre foi. E sempre foi, né? Queria te ouvir um pouquinho. Eu acho que assim, a marcação a mercado é a regra. E aí eu convido as pessoas assim, a entender o porquê que existe, né? A marcação ao mercado é regra, o IFRS, volta para trás um pouquinho, né, gente? De onde surgiu o IFRS 9, que tá por trás do CPC 48, que é a norma que hoje regula a mensuração dos ativos financeiros? É a crise do subprime, né? Vamos lembrar o que é, né? Os ativos todos marcados a custo, quietos, e de repente tudo explode porque não tinha uma regra contábil específica, né? O IFRS veio para basicamente suprir esse defeito, digamos assim, das regras contábeis, ou para aperfeiçoar, digamos melhor, as regras contábeis, e estabelecer primeiro duas coisas. Não existe mais critério custo. Então,
ponto, gente, não, mas não tem critério custo, né? Nas novas normas contábeis, no FRS 9, não tem critério custo. Mas é dependendo do ativo que eu tenho, eu posso contabilizar ele de uma forma que o resultado vá direto para o PL, né? Resultados abrangentes. Gente, isso é regime da exceção, não é regime da regra. Isso é um offshore de ativo financeiro. Então, você quer ter uma discussão aprofundada? Não, André, mas eu tenho ativos aqui, eu tenho participações incontroladas, eu tenho private equities. Realmente são ativos que eu deveria contabilizar dessa forma, porque eu não tenho intenção de negociar. Então, fazer o seguinte, vamos sentar com o contador, vamos sentar com o auditor, e vamos conversar, vamos fazer um trabalho, né? Vamos fazer umas demonstrações financeiras extremamente elaboradas, vamos avaliar os critérios e vamos entender se você tem para ativos específicos argumentos para contabilizar como OCI ou resultados abrangentes e não levar isso à tributação, a marcação mercado à tributação e levar a tributação mercado a tributação só quando da realização, tá? E tem outro senão também. Não dá, assim, eu falo, não dá para usar 2 pesos, 2 medidas. Também, o dia que realizar, se você for marcar como resultado abrangente agora, o dia que realizar, também você vai realizar todo o valor acumulado. Lembra que você tem passado. Né? Não dá para você falar... Não, é a partir de agora só. Exato. Então, assim, entenda o que você quer. Eu brinco com as pessoas. Cuidado com o que você pede. Né? Então, entenda, olhe para o... Né? Quer fazer uma avaliação mais cautela? Quer explorar CPC 48? Eu topo. Vamos colocar um contador na mesa, vamos colocar um auditor na mesa, vamos avaliar o objetivo, né? Vamos avaliar os últimos balanços que você fez. Isso é né? importante. Importantíssimo. Você usou essa regra o ano passado ou não? Quem já fazia sempre usou essa Sempre usou? Pois é. Você a sempre mudança usou. do critério, ela acontece em situações... Não vou esticar, mas antigamente eu usava Bahamas Gap, Lux Gap, agora eu tenho que usar IFRS. Esse é um raciocínio que eu até tentei construir com alguns auditores. Pô, por que eu não posso reclassificar agora, dado que a mim foi imposto um novo critério contábil? Ninguém caiu na minha conversa, mas assim, são conversas eu acho que assim que as pessoas têm que ter, né? Eu tenho um novo critério contábil agora. Por que eu não poderia reavaliar se eu estou sendo imposto a adotar? Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que esse é um argumento, tá? Para quem quer e adotava outro critério contábil, adotava, por exemplo, Lux Gap ou Bahamas Gap, eu não tenho mais essa opção na mesa. Então, eu sou obrigada a me remensurar os meus ativos financeiros. Ah, não, mas eu já adotava IFRS. Não tem espaço para reclassificar agora. Então, eu gosto de dizer assim, para quem está fazendo um balanço agora, primeiro balanço da vida, nossa, que grande oportunidade de escolha e de avaliar e de discutir com o contador. E nesse sentido, até a norma privilegiou aqueles que não foram tão cuidadosos, né, com a forma da companhia. É verdade. Então, mas assim, essa eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa, assim, eu vou reclassificar tudo. Não, gente, desculpe. A regra é marcação ao mercado. Então, vamos olhar os ativos. Eu tenho um monte de bonds. Não dá. Né? Eu tenho uma carteira cheia de bonds e título público. Como é que você vai reclassificar isso? Como é que você gira? Vende lá. Exato. Alguma coisa. Exato, Folia. Não tem como. Eu também acho então, que assim, mas quer esticar? Eu não sou contadora, né? Quer esticar? Conversa. Vamos colocar alguém na mesa que entenda. Né? Vamos colocar alguém na mesa que entenda a mensuração de ativo contábil. Vamos entender os riscos que se tem. Né? Vamos entender o quanto que eu tenho de estoque para ver se vale a pena mesmo. Né? Até prejuízos, né? Porque a gente está falando aqui de marcação positiva, mas existe a marcação negativa também. Com certeza. E do que você está renunciando, claro. Né? Dado que o dia que você, então, que reverter, que vender e que realizar, todo o ganho, inclusive, do estoque vai ser tributado. Então, muita calma. Então, você abre mão da sua marcação de 31 de dezembro de 2023 e tributar só ali em diante. Né? Então, eu acho que são esses cuidados adotar caso a caso. Ótimo. Acho que para finalizar, quer falar um pouquinho das estruturas fiduciárias? Que acho que é só o que faltou. A gente não falou nada nem de pessoa física, né? É verdade. Acho que fiduciário e pessoa física. O pessoa física, acho que só melhorou no final do dia, né? Para quem opera a pessoa física tinha uma situação de caos fiscal, né? A gente apurava praticamente dia a dia, não era nem mês a mês, você apura dia a dia, era pagamento mês a mês, sem compensação de perdas.
e agora a gente migrou para uma sistemática de apuração. Você ainda tem que controlar mês a mês, as pessoas acham que não. Agora... Não, gente, tem que controlar, porque o que ficou diferido só o pagamento, né? Mas esse ganho de capital vai continuar tendo que ser controlado, aí o ganho nas aplicações mês a mês, com a possibilidade de compensação. Então, pessoa física, ela continua no diferimento, né? Ela continua no regime de caixa, perdão. Isso. Então, ela continua sendo tributada apenas na venda, na liquidação do papel, no recebimento dos juros ou cupom, apuração anual e compensação de prejuízo, tá? Aí, a primeira coisa... então vou encerrar tudo, André, tudo vamos mudar para pessoa física. Calma lá. Pessoa física é a mesma questão da transparência, apuração em reais eterna, além de uma questão sucessória que precisa ser avaliada. Cuidado, ninguém quer fazer sucessão no exterior, eu juro para vocês. Tá? A sucessão de pessoa física no exterior é um dilema. Tá? Então, eu sempre chamo as pessoas a avaliar esse ponto quando estão operando na pessoa física. Então, tirando a pessoa física de lado, fique, então, as estruturas fiduciárias. Antes de você falar de fiduciário, só para esclarecer um ponto em relação à compensação das perdas da pessoa física. E você me corrige se eu estiver errado. Pelo que eu entendi na lei, se você tiver investimentos na pessoa física e também a empresa offshore, você vai poder usar prejuízos que você vai compensar primeiro mais pessoa ampla. física. Se você continuar tendo prejuízo, você ainda pode compensar com lucro. Pode, mas Folino, a compensação da pessoa física é mais ampla. Então, a pessoa física ela vai compensar com os ganhos do exterior que ela tem, de forma quase uma caixinha, né? Eu estou chamando igual a caixinha da renda variável, né? Que você tem uma caixinha para compensar com ganhos do exterior. E se sobrar prejuízo, você pode compensar com os ganhos do offshore. Só que o prejuízo do offshore é diferente. A gente nem falou isso. O prejuízo da offshore, eu entendo que você só pode compensar com a sua companhia. A companhia do offshore e para frente, né? E para frente, no ano. Mas assim, mas eu tenho 5 offshores. Você não tem uma caixinha de compensação. Perfeito, entendi. Você entendeu? É individual nesse caso. É individual. Tá. Então, exatamente. Então, se você tem individualizada, se você tem 3 companhias, uma com prejuízo, outra com lucro, você chora no prejuízo e paga que tem lucro. E aqui tem outro ponto, né? Que o prejuízo que você pode compensar também é a partir de 24. Com certeza. E o da física é apurado a partir de agora. Tem razão. É isso aí. Tem razão. E aí, então você tem, assim, no final das contas, a compensação de prejuízo da pessoa física ele ficou muito mais amplo do que a compensação de prejuízo das offshores, das entidades. Em relação aos ativos no Brasil, né? A regra lá fora ficou muito melhor. Muito melhor. A gente tem limitações, renda variável. Ansiosa para iene, né, Gabriel? Vamos ver, né? Ansiosa. Para você não vai ter nenhuma pegadinha na iene, mas... Separar por classes de ativos, né? Renda variável, renda fixa, não sei. Também tô ansiosa para ver se a iene vem cortar a asinha, mas em princípio, com base na lei, ela é bem mais, bem menos restrita. Dentro desse pacote de maldade também pode vir eles te obrigarem a distribuir primeiro o lucro que já está de 23. Será? Não pode ser. Não, mas não tem base, Folino. Eu também acho que não, é brincadeira, mas vai saber, né? Não, acho que não. Espero que não, porque daí depois vira no Brasil também. Então, o que eu vou fazer quando o lucro for tributado aqui? Boa, bom ponto. E falando um pouco das estruturas fiduciárias, gente. Então, assim, aí eu tenho o trust, eu tenho a fundação. Lembrando que essas estruturas por si só agora são transparentes, tá? Então, esquece o seu trust, esquece a sua fundação, olha para o ativo que ele tem. Então, trust nenhum, né? Eu acho que conheço pouquíssimos trusts que carregam os ativos direto. Geralmente o trust tem a sua companhia, né? O trust, a fundação tem a sua companhia, é a companhia que tem que existir, é a companhia que vai ser declarada, é a offshore que vai ser declarada e é os lucros dessa companhia que vão ser tributados. E aí a segunda pergunta que coloca é quem que vai pagar, né? Então, nas estruturas revogáveis, nos trusts revogáveis e praticamente 90% das fundações, 99% das fundações, o settlor ou o instituidor que vai tributar, né? Que gera a regra geral é quem declara hoje. Ele que vai tributar os lucros dessa companhia. Até o falecimento dele ou até que ele torne essa estrutura irrevogável. A partir do momento que a estrutura é irrevogável, quem tributa são os beneficiários. Tá? Então, que essas estruturas vão ser tributadas, ninguém tem dúvida. A grande questão é quem vai pagar, né? Então, o instituidor paga enquanto vivo e revogável, e os beneficiários pagam após o falecimento do instituidor.
E aí a grande... Mesmo que esse dinheiro, mesmo que eles ainda não tenham recebido nada. Esse é o dilema, né, Folino? Para mim é o mais até. O irrevogável, se ele não sabe. Não, você não sabe que você é beneficiário. E se ele não sabe... E tem uma tentativa ali na lei de passar por trustee a obrigação de recolher o imposto do Brasil. Eu não posso impor. Não, eu não tenho. Não tem. Não, isso aí, assim, é uma tentativa, na tentativa e erro de impor uma obrigação. Imagina, o trustee, se eu fosse o trustee, falo, cada um com o seu problema, não vou pagar. Não tenho essa obrigação, né? Eu acho que isso é muito mais eu acho que é quase uma força para os beneficiários para exigirem a distribuição do trustee ou exigirem a coisa... Exatamente, né? Ou algum tipo de obrigação, porque o trustee não tem obrigação nenhuma. É uma réplica do que a gente vê muito nos Estados Unidos, né? Sem querer entrar em legislação estrangeira. Mas a diferença é que lá eles têm o trustee, né? Sim, aqui a gente não tem. Então não posso impor nem obrigação nenhuma. Exato. Né? E mesmo se eu impuser, ela é não aplicável, não é executável. Então, eu acho que o grande dilema é esse. Assim, as estruturas de trusts com beneficiários que não têm conhecimento formal. E eu tenho casos que eles não têm conhecimento formal mesmo. De propósito, não é pra e com regras duríssimas no DIT, que impõem dever de confidencialidade. Né? Eu tenho casos em que o primeiro beneficiário é caridade e só depois de algum tempo é família. Então, assim, acho que essas vão ser as grandes polêmicas dessas estruturas fiduciárias, Folino. Trusts irrevogáveis com beneficiários não identificáveis, né? Ou que não tem estruturas discricionárias, né? De modo geral, né? Estruturas discricionárias, um beneficiário intermediário, que a gente chama, né? Tem vários trusts que são assim, que durante X tempo o beneficiário é uma fundação, é uma associação sem fins lucrativos. Perfeito. Não, eu sinceramente acho que a gente conseguiu avançar muito nesse entendimento do trust pela Receita. É uma coisa assim sensacional. Mas falta essa questão do irrevogável ainda. Eu acho que ainda tá bem nebuloso. Mas acho que o mais importante de tudo, tudo, Folino, para mim, primeiro, distribuição não é um fato gerador. Lembrando, gente, que nós temos autuações de distribuição há 27 meses sem dó nem piedade. Já temos. Então, agora, é super recente. Foram autuações do ano passado, que ainda vão ser decididas aqui no CARF, mas já tem a Receita impondo na linha que a gente já discutiu, na linha de não aceitar a gratuidade. Isso não é gratuito coisa nenhuma. Existe uma condição para que você receba, né? Existe uma imposição. Cadê a gratuidade na distribuição do trust? Gratuidade, o conceito de doação, eu fiquei mais pobre em detrimento da pessoa que ficou mais rica. Né? A gratuidade em si não existe gratuidade. Então, afastando o caráter de doação, né? Então, autuações relevantes do ano passado em relação a isso. Então, a primeira coisa é acabar com essa discussão de onerosidade da distribuição do trust. Para mim, foi assim, um grande ganho dessa lei. E o segundo foi da transparência, que é algo que a gente já defende há muito tempo. O trust não tem... Gente, o trust é transparente, é um contrato. Não tem portal jurídico, é um contrato de prestação de serviço, ponto. Exato. Então, assim, às vezes as pessoas declaram trust, você não tem um trust, você tem a companhia, né? Então, o trust, do ponto de vista fiscal, ele é absolutamente transparente. Então, isso eu acho que é outro ponto que foi bastante... acho que bastante feliz na lei de tirar, de colocar uma pá de cal nesse assunto. Né? Que deve dar liberdade para usar para o que ele foi criado, né? Para fins sucessórios. Totalmente. Né? Tira a questão tributária da Concordo, Gabriel. Concordo. Só para organizar a sucessão. Não é isso. Exatamente. E ele é muito útil. Tem casos de sucessão com o trust. O trust é extremamente útil. E as pessoas deixavam de usar o receio tributário. Né? Então, acho que passa a ser um veículo de sucessão que volta para a mesa, né? Das famílias sem aquela insegurança tributária. Perfeito. Bom, acho que tentar resumir um pouco aqui, então, para a gente ficar um pouco mais atento, talvez esteja chegando já esse momento da gente ter uma instrução normativa e o programa da Receita, que normalmente é divulgado no começo de março, né? Então deve estar aí batendo na nossa porta já. Eu acho que a partir daí é que as coisas vão ficar um pouco mais claras de como é que as pessoas... Porque a gente foi procurado por algumas pessoas, provavelmente você também. Não, tá bom, eu quero pagar os 8, o que eu faço? Nada. Não tem nada para fazer. Agora não tem fazer agora. Vai fazer o quê? Não tem sistema, não tem código, não tem nada. Como é que você vai chegar lá e falar, quero pagar? Não tem nem como você pagar. Tem que esperar, tem que ver. Vamos esperar. Gente, é igual na repatriação. Calma. Calma. Né? Chegará esse momento, a gente acha, tá todo mundo achando que vem no próprio programa, deve ser uma adesão simples, não deve ser uma adesão complicada, né? Isso é a minha aposta, a minha opinião pessoal. Vai ser uma mera atualização de custo no IR, deve ser
como a geração do UNDARF. Então, assim, nós estamos há 15 dias disso acontecer. Então, esperem o programa antes de fazer a atualização. Eu esperaria a instrução normativa também, né? Porque você vai ter 2 ou 3 meses, né? Março, abril e maio. Exato. Né? Então, calma também. Exato. Foca na declaração do Banco Central. Até porque, Folina, as pessoas querem fazer para fazer... Isso é um ponto super importante. As pessoas querem correr porque já quer distribuir lucro, já quer fazer... Minha opinião, se você for aderir, só cuidado, né? Porque daí não tem volta. Já pode distribuir. Perfeito. Não pode porque a adesão não concretizou. A adesão tem data base 31 de dezembro. Quando eu aderi à atualização, a adesão é... A atualização é a atualização de 31 de dezembro. Será maio, e aí, portanto, como você não aderiu... Tem essa dúvida. Até a Receita se manifestou, mas o que eu acho um absurdo, né? Duas regras... Pode fazer nada, depois eu não posso mexer. Se eu estou corrigindo o custo passado... Exato, eu estou corrigindo o custo. Gente, meu custo é 31 de dezembro. Então, em tese, se eu distribuir um lucro dia 1º de janeiro, né, partindo do pressuposto que eu vou atualizar, este lucro é isento. É isso. Tá? Então, eu não tenho essa dúvida, tá? E acho que nem deveria ter, porque, né, a atualização não é de maio em diante, a atualização é 31 de dezembro. Perfeito, a base é 31 de dezembro. Exato. Perfeito. Acho que era isso. Bom papo aqui, ótimo, né? Acho que podia ficar aqui o dia inteiro conversando, tem muita coisa, mas ao mesmo jeito tem uma limitação de tempo, infelizmente. Queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, né? Para variar, sempre um papo muito gostoso, muito, muito bom aqui, muito enriquecedor. E Nuno, Gabriel, também obrigado aqui pela participação de vocês. E a gente volta aqui num próximo episódio. Obrigado, gente. Sempre um prazer. Obrigada a vocês. Obrigado.